E se a riqueza que o tornou imortal também fosse o que fez sua família chorar? Leonardo DiCaprio, o último romântico do cinema moderno, o homem que transformou o silêncio em consciência. Há décadas, seu nome representa mais do que fama. Ele representa uma era em que um único olhar podia silenciar toda uma geração. Hoje, sua fortuna soma mais de 260 milhões de dólares, distribuída em mansões em Los Angeles, Nova York e Malibu. Mas além de todas essas paredes de vidro e luz, há algo que não pode ser medido em números. Uma herança nascida de lágrimas, do amor de sua mãe, Irmelin Indenbirken. Lembramos dele de pé no convés do Titanic, 1997. O vento no rosto, o oceano à vista, gritando "Eu sou o rei do mundo", sem saber que esse grito um dia se tornaria sua maldição. Ou de O Regresso, 2015, quando meio congelado e meio morto, ele lutou pela neve e pela dor. Um símbolo de sua determinação real de nunca mais ser indefeso. No entanto, por trás dessa fachada brilhante de Oscars, milhões e aplausos intermináveis, esconde-se um preço que poucos entendem. Um preço pago não em dinheiro, mas em solidão. Pois por trás desse império radiante reside uma dor que ninguém podia imaginar. Ele não veio ao mundo na riqueza, mas sim no cheiro de concreto frio e no silêncio de um pequeno apartamento em Los Angeles. Era o ano de 1974. O sol castigava os telhados cinzentos de Echo Park. E nessa pequenez crescia um menino que possuía mais sonhos do que brinquedos. Sua mãe, Irmelin, uma imigrante alemã da região do Ruhr, trabalhava dia e noite para comprar-lhe pão e livros. Seu pai, George, um artista de quadrinhos underground, ensinou-lhe o mundo das imagens, grotesco, poético, verdadeiro. Mas logo ele deixou a família. Restaram a mãe, a criança e a vontade de perseverar. Leonardo viu o mundo primeiro através de uma janela quebrada. Grafites nas paredes, sirenes ao longe, crianças que riam perdidamente. Mas Irmelin o criou com a certeza de que a pobreza não era uma maldição, mas um começo. Ela o levava a pequenos cinemas, onde filmes antigos eram exibidos. Taxi Driver, On the Waterfront, Raging Bull. Lá na escuridão, enquanto o projetor zumbia, o menino encontrava seu refúgio. Um dia, ela sussurrou para ele: "Você estará numa tela e as pessoas vão te sentir, não apenas ver." Essas palavras se gravaram profundamente em sua alma. Elas se tornaram um juramento, silencioso e inquebrável. Aos 12 anos, ele começou a fazer testes para comerciais, às vezes rejeitado, muitas vezes zombado. Mas toda vez que voltava para casa, ele encontrava no olhar de sua mãe não pena, mas fé. E essa fé se tornou seu alicerce. Ele jurou a si mesmo nunca mais ser indefeso, nunca mais depender dos outros, nunca mais ser vítima das circunstâncias. E assim começou o nascimento silencioso de um artista que mudaria o mundo não com palavras, mas com a verdade. Nessa escuridão, entre a privação e a esperança, nasceu não apenas um ator, mas um homem que desafiaria o mundo. Sua ascensão não começou com um tapete vermelho, mas com um cintilar, a luz de uma televisão antiga em uma pequena sala de estar. Leonardo tinha apenas 14 anos quando foi visto pela primeira vez na TV, em séries como Growing Pains. Não foi um grande papel, mas abriu-lhe uma porta que nunca mais seria fechada. O menino de olhos profundos e energia inquieta era diferente. Ele não atuava, ele sentia. E Hollywood percebeu isso. Então veio o ano de 1993. Em Gilbert Grape, Aprendiz de Sonhador, ele interpretou um menino com deficiência intelectual, tão real que muitos acreditaram que ele estava realmente doente. Os críticos chamaram de um milagre e o nome Leonardo DiCaprio começou a brilhar. Seguiu-se uma indicação ao Oscar, e de repente o garoto de Echo Park era a nova esperança de uma geração que buscava autenticidade. Mas o verdadeiro avanço veio com Titanic, 1997. Como Jack Dawson, ele conquistou não apenas os corações de milhões, mas também a eternidade. Da noite para o dia, ele se tornou um símbolo global de amor, idealismo e tragédia. Enquanto o navio afundava na tela,
seu próprio império começou a crescer. Mansões na costa, coleções de arte, carros antigos, participações em projetos ambientais. Sua fortuna explodiu, mas seu olhar permaneceu o mesmo, um toque de melancolia em meio ao brilho. Ele trabalhou com os maiores: Martin Scorsese, Quentin Tarantino, Christopher Nolan. Filmes como O Aviador, A Origem e o Lobo de Wall Street se tornaram monumentos de sua versatilidade. Cada personagem era um espelho de sua própria dualidade, gênio e culpa, ascensão e solidão. Mas enquanto os aplausos ficavam mais altos, ele sentiu que estava começando a se perder. Ser famoso, ele disse uma vez, significa ser constantemente observado, mesmo quando você apenas respira. As luzes das câmeras ofuscavam. O sorriso virou máscara. Ele construiu um império, não por vaidade, mas por medo. Medo de cair novamente na escuridão de Echo Park. Cada filme era uma tentativa de criar significado antes que a luz se apagasse. E enquanto o mundo o celebrava como o rei do cinema moderno, ele ainda ouvia a voz de sua mãe dentro de si, suave, admoestadora, amorosa. Mas quanto mais brilhante a luz, mais longa a sombra atrás dela. Ele tinha tudo: fama, dinheiro, poder, beleza. Mas em algum momento, ele começou a perceber que tudo isso não podia preencher o vazio dentro dele. O preço de seu sucesso era a solidão, que crescia inaudivelmente como um eco em um espaço vazio. Por fora, Leonardo DiCaprio era o homem que o mundo desejava. Cada estreia, cada foto, cada manchete, ele estava em todo lugar. Mas a portas fechadas, ele permanecia calado, quase desconfiado da própria felicidade. Relacionamentos se desfaziam antes que pudessem criar raízes. As mulheres que ele amou não o deixaram porque não o entendiam, mas porque sentiam que seu coração nunca estava completamente com elas. Uma parte dele sempre permanecia lá, com a mulher que o criou, com Irmelin. Em entrevistas, ele raramente falava sobre ela, mas quem observava de perto percebia que ela estava ao seu lado em quase todas as estreias. Ele a guiava pelos tapetes vermelhos, beijava sua mão, sorria para as câmeras. E quando os flashes se apagavam, restava apenas o silêncio entre mãe e filho. Ela era sua âncora, sua única testemunha. Mas a pressão de permanecer um símbolo o corroía. O mundo do cinema esperava dele perfeição, profundidade, grandeza. A cada Oscar, a cada novo projeto, não crescia a alegria, mas o medo de falhar. Ele começou a se perder em papéis. Howard Hughes, Jay Gatsby, Hugh Glass, homens que tinham tudo e ainda assim se desfaziam. Na verdade, ele estava interpretando a si mesmo. Nos bastidores, quando o diretor gritava "corta", seu olhar permanecia vazio. Ele disse uma vez: "Às vezes, quando estou na frente da câmera, eu me pergunto se ainda existo quando ninguém está olhando." Esse vazio o acompanhava, mesmo nos momentos de triunfo. Quando ele finalmente recebeu o Oscar por O Regresso em 2016, ele sorriu. Mas sua mãe chorou, não apenas de orgulho, mas porque ela sabia o preço que ele havia pago. Todas as casas que ele havia construído não puderam protegê-lo da tempestade em seu interior. A fama o havia tornado imortal, mas também solitário. E enquanto Hollywood jubilava, seu coração silenciava. Pois até lendas pagam pela luz com um pouco de escuridão. Leonardo DiCaprio nunca perseguiu a imortalidade. Ele a construiu silenciosamente, pacientemente, pedra por pedra. Por trás do brilho da tela, crescia outro tipo de império. Um que não era feito de mármore, mas de responsabilidade. Enquanto outros transformavam suas riquezas em luxo, ele transformava as suas em esperança. Com mais de 45 milhões de dólares, ele fundou a Leonardo DiCaprio Foundation, uma organização que luta contra as mudanças climáticas, a extinção de espécies e a destruição dos oceanos. Ele viajou para as regiões mais remotas do mundo, do gelo ártico ao Amazonas em chamas, para testemunhar não como ator, mas como ser humano.
Ele se postou diante das Nações Unidas e falou não sobre filmes, mas sobre a Terra. Sua voz tremia, não de medo, mas de urgência. Ele disse: Nosso planeta é a herança mais valiosa que temos, e agimos como se ele nos pertencesse. Essas palavras ecoaram. Milhões ouviram. Governos começaram a agir. Para ele, este era o verdadeiro Oscar, um prêmio que não era feito de ouro, mas de mudança. Mas seu maior legado talvez não seja material. É o que sua mãe tinha nos olhos quando o viu no palco. Orgulho. Um orgulho nascido da memória. Dos dias em que caminhavam por LA, de mãos dadas, sem dinheiro, mas com fé. Hoje ele possui mansões, obras de arte e carros antigos, mas nada disso o define. Sua verdadeira riqueza reside na capacidade de fazer as pessoas pensarem. Toda vez que o Regresso, A Origem ou o Titanic é exibido novamente, não se reconhece apenas o ator, sente-se o ser humano por trás, o menino que nunca esqueceu de onde veio. Ele não perseguiu a eternidade. Ele a criou. Não com fama, mas com significado. E enquanto muitas estrelas se apagam, a dele continua a brilhar, discreta, honesta, constante. Se a história dele te tocou, deixe um pequeno sinal abaixo, pois lendas como essa merecem viver para sempre. Do silêncio ele veio, e no silêncio ele deixa uma marca que nunca se apagará. Leonardo DiCaprio não apenas conquistou Hollywood, ele a confrontou com um espelho. Em seu olhar, sempre houve algo atemporal, um lembrete de que a grandeza não reside no brilho, mas na coragem de permanecer humano. Sua história não é um conto de fadas, mas uma advertência. Que a fama passa, mas a postura permanece. Que a verdadeira força não reside em prêmios ou palácios, mas na capacidade de tornar o mundo um pouco mais brilhante, mesmo quando ninguém está olhando. Hoje, quando a tela escurece e as luzes se apagam, sua sombra permanece, não fria, mas quente, como uma lembrança do que importa. Irmelin, sua mãe, está em algum lugar na plateia. Sorri em silêncio e sabe. O menino de Echo Park cumpriu sua promessa. A cortina caiu, mas o filme nunca terminou, pois lendas não se desvanecem no escuro.